Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de teologia. Hoje é a lição 3 da matéria Bibliologia do Novo Testamento. É esse livro, Bibliologia do Novo Testamento, lição 3. Na aula passada foi a lição 2. Se você perdeu, vai lá e assiste. Você que não tem um livro, entre em contato com a escola para adquirir o teu lindo livro de teologia, básico, médio e bacharel. E também você fazer uma prova e receber o seu lindo certificado. Tudo bem, pessoal? Pega um papel, pega uma caneta, pega a sua Bíblia, nossa base de regra e fé, e vamos estudar a palavra de Deus agora. A Bíblia, leia a Bíblia. Eu sempre falo para os meus alunos, que eles estudarem 3 capítulos por dia. Eles lerem 3 capítulos por dia, para ler a Bíblia toda dentro de um ano. Então, lição 3, Bibliologia do Novo Testamento. As epístolas paulinas. Hoje nós vamos estudar todas as epístolas que Paulo escreveu. A epístola de Paulo aos Romanos. A primeira epístola de Paulo foi aos Romanos. Em que ano Paulo escreveu Romanos? 58 depois de Cristo, certo? Observa que no capítulo 1 de Romanos, capítulo 1 fala assim: eu, Paulo, preste bem atenção aqui no que vamos aprender agora. Romanos capítulo 1, diz assim, preste bem atenção, vamos ver. Romanos capítulo 1, Paulo começa escrevendo assim, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apostolado, preparado para o Evangelho. Então aqui Paulo está se apresentando como autor da epístola aos Romanos. E todo mundo sabe que Paulo escreveu aos Romanos. Mas também abre a sua Bíblia. Eu li agora em Romanos capítulo 1 e versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo. Ele está se apresentando. Agora lá em Romanos capítulo 16. Abra a sua Bíblia aí. Romanos capítulo 16. Vamos lá. Romanos 16 e 22. Romanos capítulo 16 e versículo 22, está dizendo assim, eu, Técio, que esta carta vos escrevi, vos saúdo no Senhor. Então lá em Romanos 1 e 1, capítulo 1 e versículo 1, está dizendo que foi Paulo. E aqui em Romanos capítulo 16 e versículo 22, está dizendo que foi Técio que escreveu. Quem escreveu, afinal de contas, Romano? Paulo ou Técio? Na verdade, Paulo citou e Técio escreveu. Paulo citou a epístola aos Romanos e Técio escreveu. Paulo, alguns historiadores, alguns teólogos dizem que ele tinha problema na visão. Depois que Cristo curou ele, lá ficou cego. Depois que Jesus curou ele, ficou uma sequela. Então, alguns dizem que ele tinha problema de visão. E também tem a teoria que ele estava preso, e muitas vezes a pessoa que estava fora escrevia. Paulo citava e ele escreveu. Então, Romano, quem escreveu? Paulo. Quem citou? Paulo. Quem escreveu, redigiu? Técio. Ok? Na maioria dos livros da Bíblia, um citou e o outro escreveu. Por exemplo, Moisés escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Você sabe que Moisés foi um líder lá no deserto de não sei quantas milhões de pessoas, várias milhares de pessoas no deserto. E Moisés era o único líder. Ele tinha tempo de liderar a multidão no deserto e ainda fazer escrito? Não. Então, muitas vezes o autor citava e um escrivão escrevia. É o caso de Paulo. Muitos livros da Bíblia, não é o próprio autor que pegou a pena e escreveu, não. Ele é autor porque ele mandou alguém escrever. Jeremias mesmo fala, Baruque é meu escrivão. Ok? Então vamos lá.
A epístola de Romanos, quem escreveu foi Romanos, foi Paulo, melhor dizendo. Técio escreveu no ano 58 depois de Cristo. Agora vamos para a epístola aos Coríntios. Lembrando um detalhe assim, bem interessante. A cidade é Corinto, o povo é Coríntios, o povo é Éfesos, mas a cidade é Éfeso. Tem muitos pregadores que pregam errado. Na cidade de Efésios, na cidade de Éfeso, o povo é Efésios, mas a cidade é Éfeso, o povo é Efésios. É igual Maranhão e maranhenses. Então, a cidade de Corinto e o povo, Coríntios. Colosso é a cidade, Colossenses é o povo, Éfeso é a cidade, Efésios é o povo, Galácia é a cidade, Gálatas é o povo, Tessalônica é a cidade, Tessalonicenses é o povo, Filipos é a cidade, Filipenses é o povo, ok? É igual Bahia e baianos, Maranhão e maranhenses, Corinto e coríntios. Muita gente erra nisso aí. Tá bom? Então vamos lá. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, para o povo de Coríntios, na cidade de Corinto. Paulo escreveu no ano 56 depois de Cristo. A cidade de Corinto está localizada no estreito íntimo do mar Egeu e Adrático. Corinto era uma cidade portuária de rico centro comercial. A igreja de Corinto, quem fundou? O evangelho foi pregado em Corinto pela primeira vez por Paulo em sua segunda viagem missionária depois de Cristo no ano 50. Então, quem pregou em Corinto pela primeira vez? O apóstolo Paulo. Aonde Paulo estava quando escreveu Corinto? Paulo estava em Éfeso, na cidade de Éfeso. A segunda epístola de Paulo aos Coríntios, Paulo escreveu no ano de 57 depois de Cristo. O propósito da carta de 2 Coríntios tem alguns propósitos. Esta carta tem um tríplice propósito. Primeiro, expressar alegria pela reação favorável da igreja ao ministério de Paulo. 2, relembrar aos crentes o seu compromisso com a oferta aos cristãos da Judeia. 3, defender a autoridade apostólica. Agora vamos para a próxima carta, a carta de Paulo aos Gálatas. A cidade é Galácia, o povo é Gálatas. Quem escreveu? Paulo. Paulo escreveu um total de 13 epístolas, sendo ela Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e 13, me parece que já citei as 13. Então tá aí. Quem escreveu Gálatas? Paulo, no ano 49 depois de Cristo. Ok? Agora vamos para a próxima epístola. A epístola de Paulo aos Efésios. Efésios é os moradores. Éfeso é a cidade. Quem escreveu a epístola de Éfeso? Foi Paulo. Em que ano? No 61 depois de Cristo. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão são as cartas denominadas epístola de prisão, que já foram todas escritas durante a prisão de Paulo em Roma. Efésios capítulo 3, versículo 1. Então Paulo estava preso e escreveu várias epístolas suas. A epístola de Éfeso, Paulo estava preso. A epístola de Filipenses, Paulo também estava preso. Colossenses,
Filipenses. Essas cartas, Paulo estava na prisão. Ele escreveu lá dentro, ou alguém foi visitar e escreveu, e ele citou. Muitas cartas de Paulo ele escreveu na prisão. E ele disse para Filipenses: alegrai-vos. Paulo estava preso numa caverna fria, úmida e oca, mas mandou o povo que estava solto se alegrar. Na verdade, Paulo nunca estava preso. Quem estava preso era Roma, na prostituição. Roma estava preso na idolatria. Paulo não estava preso. Preso estava o mundo. Paulo estava guardado. Lembra de Pedro quando foi preso? A Bíblia diz, Pedro não foi preso. A Bíblia diz, Pedro era guardado na prisão. Então o crente cheio do Espírito, ele não é preso. Preso é o diabo, preso é o mundo, na corrupção, na prostituição, na idolatria. Paulo e Pedro não estavam presos, estava guardado. E a verdade estava solta. Lembra de João, o profeta? Vocês podem me prender, mas a palavra está solta. Então vamos lá. A epístola de Filipenses. A epístola de Filipenses. Quem escreveu? Paulo. Que ano? 61. A igreja de Filipos. Filipos é a cidade. Filipenses é o povo, os moradores. Foi fundada por Paulo na sua segunda viagem missionária. Aonde Paulo estava quando escreveu? Paulo estava preso quando a carta foi escrita. A maioria das epístolas de Paulo, ele estava na prisão. Tu sabe que os maiores livros da Bíblia foram escritos na prisão? Tu sabe que o segundo livro, depois da Bíblia, mais vendido no mundo, foi O Peregrino. Já leram esse livro? O Peregrino. É o segundo livro mais vendido do mundo depois da Bíblia. E tu sabe que eu estudei e que esse livro Peregrino foi feito na prisão? Foi lá na Inglaterra. Esqueci o nome do escritor, mas ele estava preso. Prenderam ele porque ele era cristão e mandaram prender. Então ele pegou uma pena, pegou um papel, começou a escrever, uma caneta naquela época, não sei. E aí a filha dele estava em casa precisando se alimentar, ele não tinha com quem se alimentar, ele fazia cadastros de sapato e escrevia o livro O Peregrino. Para sustentar a filha dentro da prisão, ele fazia cadastro de sapato. Pessoal, que triste. O homem preso escreveu um livro, escreveu O Peregrino. É o livro mais vendido do mundo depois da Bíblia até hoje. Isso foi lá na Inglaterra. Prenderam ele e na prisão ele escreveu o livro mais conhecido do mundo depois da Bíblia. E Paulo também escreveu as epístolas, que é a base da doutrina cristã. Mas Paulo estava preso. Os melhores hinos foram escritos na tribulação. Frida Wigner, esposa de Gunnar Wingre, ela fez um belo hino na morte da sua filha, do seu filho. Então, parece que nas maiores tribulações nascem grandes inspirações de Deus. A epístola de Paulo aos Colossenses. Colossenses é o povo. Colosso é a cidade. O autor foi Paulo, 61 depois de Cristo. A igreja de Colosso, cerca de 60 quilômetros da cidade de Éfeso. Agora vamos para a epístola de Tessalonicenses, é o povo. Tessalônica é o povo. Quem escreveu essa epístola? Paulo. Em que ano? 51 depois de Cristo. Agora vamos aprender um pouquinho qual é a diferença entre carta e epístola. Epístola e carta. Vamos ver qual a diferença entre epístola e carta. Preste bem atenção aqui, que eu vou ler para vocês. A palavra para ambas é epístola, epístole, proveniente do epístolo, que significa enviar uma carta, expedir uma ordem de comando e anunciar. Então a palavra epístola quer dizer enviar uma ordem escrita.
Uma carta, segundo o padrão da época de Paulo, apresentava 5 partes. Primeiro, saudações. Segundo, uma oração pela saúde do destinatário. 3, ação de graça. 4, tema da carta. 5, lembrança aos amigos e parentes. Agora, já a epístola tem um alcance geral, dirigindo-se a toda aquela que possa integrar como discurso da preposição de sua publicação. Ou seja, uma carta era individual, a epístola é coletiva. Então, estou enviando uma carta é individual. Estou enviando uma epístola, é para você e os demais. A programação é a mesma coisa, a cronologia. É saudação, oração, o tema, simplesmente que a carta era pessoal e a epístola era coletiva para o destinatário e o autor, ok? A segunda epístola de Tessalonicenses, quem escreveu? Paulo, que ano? 51 depois de Cristo. Tessalonicenses é o povo, Tessalônica é a cidade. Agora vamos para a primeira epístola de Paulo a Timóteo. Quem escreveu? Paulo. Em que ano? 63. Timóteo aí já é o próprio discípulo de Paulo. Não é cidade, não é povo, é Timóteo. Paulo, a carta de Paulo a Timóteo. Timóteo é o nome de um discípulo de Paulo. Segunda epístola de Paulo a Timóteo. Olha aí, Timóteo não é uma cidade. Timóteo, como eu falei, é um discípulo de Paulo, é um aprendiz de Paulo. Paulo está ensinando muito esse homem. Paulo escreveu a epístola a Timóteo no ano 66 depois de Cristo. Autoria, ele se apresenta, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Paulo está se apresentando como autor da epístola a Timóteo. Muita gente pensa que Timóteo mesmo escreveu, igual Tiago. Tiago mesmo escreveu. Não. Timóteo está recebendo uma carta, uma epístola que Paulo está enviando. Ok? A epístola de Paulo a Tito. Tito também não é uma cidade. Tito é um discípulo de Paulo. Vamos lá. Quem é o autor? Paulo. Para quem Paulo está enviando? Para Tito. Autoria: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Paulo está se intitulando como autor da epístola de Tito, certo? Portanto, Tito não foi ele que escreveu a sua epístola. Tito também não é nome de cidade. Tito é o nome de um homem que Paulo está destinando a epístola, a carta para ele. Certo? Então tá aí, pessoal. Essa é a carta. Tem a última final. Epístola de Paulo a Filimon. Filimon também. Filimon é o nome de um discípulo. Autor, Paulo. Na data de 61 depois de Cristo. Então essas são as epístolas de Paulo. A próxima aula nós vamos ver a epístola Pedrina e Joanina e depois o Apocalipse. Nós estamos na lição 3 da matéria Bibliologia do Novo Testamento. A matéria que vem, a lição que vem vai ser a lição 3 para encerrar esse livro, Bibliologia do Novo Testamento. Nós vamos estudar a carta de Pedro, a carta de João, Judas e Apocalipse, que é o livro da escatologia bíblica. Tá bom, pessoal? Gostou dessa aula? Deixe seu joia, faça o seu comentário, se inscreva no canal para você não perder as próximas aulas. E compartilha o máximo possível esta aula nos teus grupos, WhatsApp, Facebook, Instagram, todas as redes sociais, para o povo chegar ao conhecimento máximo da palavra de Deus. A Bíblia diz: o meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento. A Bíblia diz: crescer na graça e no conhecimento. Divulgue para as pessoas chegar ao máximo
o conhecimento, tá bom? A palavra de Deus diz em Provérbios 4 e 7, sabedoria é a coisa principal.